Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá pessoal, como vocês estão? Eu desejo e rogo a Deus que todos vocês estejam bem, que esta quaresma tenha sido aí, tranquila, na medida do possível para todos vocês. Bom, hoje eu volto aqui, pessoal, eu tenho um tempinho e eu tenho bastante perguntas do quadro Gil Responde. Muita gente aí me mandou alguns e-mails, outras pessoas que têm contato comigo também fizeram algumas perguntas e que eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque pode ser, que as perguntas dessas pessoas que entraram em contato comigo também possa ser a dúvida que você tem e com certeza, é sempre bom a gente ter um pouco de conhecimento e também auxiliar o próximo. Como eu sempre falo, eu não sou baú, para guardar segredo, então eu tive um tempinho aqui. Mas antes de mais nada, pessoal, eu devo agradecer, aos antigos inscritos, aos novos inscritos, sempre agradecendo todos vocês que se encontram aqui comigo, mas agradecer pelas pessoas que entraram em contato, que agendaram lá a leitura num valor acessível, com 3 perguntas objetivas, 40 minutos, 50 minutos aí. Quem está comigo sabe que eu nunca faço só o que me pedem, sempre faço um pouco a mais, sempre estendo um pouquinho também a minha consulta. Sou bem Caxias para começar, tá? Mas eu sempre deixo um tempinho ali de uns 20 minutos entre um atendimento e outro, então às vezes eu posso me estender um pouquinho com cada pessoa, tá? E as pessoas que também procuraram ali a mesa xamânica. Gente, muita gratidão. Eu estava de fato tentando encontrar uma forma de auxiliar. Eu ainda não consigo atender a todo mundo de uma forma gratuita, sempre faço o meu melhor, venho aqui, trago leituras coletivas de forma gratuita, trago banhos ensinando tudo aquilo que eu aprendi a minha vida, aplico também. Também quero nesse vídeo trazer para vocês um arquétipo, pessoal, que eu ativei, gostei muito e quero trazer para vocês a minha experiência. Eu ativo arquétipos de forma responsável, eu estudo os arquétipos, o lado luz, o lado sombra, e também estudo a mim, estudo como está o meu emocional, como está a minha energia, para que eu possa ativar o arquétipo e ressoar com as informações do arquétipo exatamente aquilo que eu quero. Então eu quero também relatar para vocês uma experiência de um arquétipo que eu ativei aqui e amei, tá? E como eu sempre falo, os arquétipos têm luz e sombra e os arquétipos também têm várias finalidades. Então vou explicar também a finalidade que eu, Maria Gil, ativei na minha vida e senti os resultados. Testei, ativei ele por um período, já desativei, mas eu usei ele aí, gente, por uns 60 dias e de verdade eu senti bastante resultados, tá? Bom, mas vamos lá, eu vou trazer aqui, eu tenho muitas perguntas, não vai dar, para responder a todas, mas eu vou trazer as mais corriqueiras aqui, ou que tem uma profundidade aí de explicação, para que eu possa auxiliar vocês. De mais nada, também peço que vocês possam curtir o vídeo, tá? Curte, por favor, não custa nada para vocês, mas para nós que criamos conteúdo, isso agrega bastante, O YouTube entende que esse conteúdo está agregando aí na vida de vocês e com isso ele leva para frente. Então esse quadro Gil Responde pode chegar em muitas pessoas que também tenham as mesmas dúvidas que vocês, as dúvidas que essas pessoas que entraram em contato comigo e eu possa auxiliar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi assim: Gil, existe feitiços proibidos? Sim, pessoal, existe feitiços proibidos. Principalmente aqueles feitiços, magias que você
trabalha com a vontade alheia, né? Que você manipula, que você interfere no livre-arbítrio, né? Então, qualquer coisa, que seja uma oração que você faça para interferir no livre-arbítrio de alguém, isso é proibido, tá? E realmente, nós temos leis, o universo tem leis, pessoal, não é tudo bagunçado assim. Inclusive, hoje mesmo, né? Já emendando nesta pergunta, eu estava conversando com uma pessoa que ela assistiu os vídeos dos banhos da série Quaresma e ela mandou uma mensagem e falou assim: poxa, Gil, eu posso fazer esse banho para minha filha, né? Eu falei, então, primeiro você faça a sua filha ali assistir, né? E pergunte para ela se ela quer tomar este banho, aí você faça, né? Porque senão você vai estar interferindo, não importa se é seu filho, não importa se é seu marido, se é seu irmão, esta pessoa ela tem que querer, ela tem a vontade, ela tem o livre-arbítrio dela. Se você interfere, né, na vontade dessa pessoa, no livre-arbítrio, você contrai dívidas, tá? Então já fica a dica aí, porque tem pessoas que assistem os vídeos e perguntam, né, Gil, posso fazer para o meu marido? Posso fazer para minha filha? Desde que esta pessoa esteja consciente e autorize você, sim. Agora, você fazer porque você é mãe, né? Ou porque você é esposa, porque você quer que essa pessoa tome e muitas das vezes ela não sabe nem o que ela está tomando, não vai fazer um resultado porque a intenção e a intenção sua é diferente da intenção dessa pessoa, tá? Seja filho, seja marido, então você interfere e isso você pode contrair uma dívida kármica, inclusive, tá? Então, da mesma forma que existe feitiços, magias proibidas, porque mexem com a vontade alheia, né? Interferem na lei do livre-arbítrio de cada um de nós, banhos também. Rituais também. Então, até nós que trabalhamos aqui, eu que sou terapeuta, seja uma mesa, né, seja uma leitura particular, eu entro na energia da pessoa somente quando ela dá permissão, tá? Mesmo eu tendo conhecimento, por exemplo, um reiki que eu vou aplicar no meu filho, eu não aplico simplesmente porque eu sou a mãe e eu acho que eu tenho esse poder, não, eu sempre perguntei desde quando ele era pequenininho, filhinho, a mamãe pode fazer um reiki para você, vai auxiliar nessa dor de cabeça que você está sentindo, vai ajudar aí, né, com essa dor no corpo que você está sentindo, você autoriza a mamãe? Eu explicava o que era e pedia permissão, tá? Tanto é que a espiritualidade, inclusive eu sendo terapeuta arcturiana, eu tenho que dar permissão, né, para que esses seres que trabalham com tecnologia de cura possam trabalhar comigo. Se eu não der permissão, eles não vão trabalhar, tá? Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então, já fica aí também, né, já respondi algumas dúvidas numa pergunta só. A segunda pergunta é assim: Gil, existe banhos que você não pode ensinar aqui na plataforma do YouTube? Sim, pessoal, existe banhos que eu não posso. Até porque existe banhos, pessoal, que eles são direcionados na energia da pessoa, né? Então tem banhos que vão com uma assinatura energética, vai com endereçamento quântico, e tem outros banhos também mais específicos, né? Quando uma pessoa está num tratamento, que não posso abrir aqui no YouTube, mas tem banhos, sim, muitos banhos que eu trabalho, que eu conheço e que eu envio diretamente, né? Quando eu estou em contato com essa pessoa. E olha, tem muito banho que eu conheço que são super eficazes, né? Mas que nem todos eu posso estar ensinando aqui. Inclusive tem uns que são mais voltados para a parte de uma magia branca funcional. Porém, né, a magia guarda o mago e o mago guarda a magia. Então tem muita coisa que eu não posso ensinar aqui no YouTube. E aí, já emendando nessa pergunta, uma outra pessoa perguntou: Gil, o que é um banho conjurado? Um banho conjurado é um banho onde ele vai benzido, é feito umas rezas, é feita uma conjuração naquele banho com a intenção, né, com o desejo daquela pessoa específico para ela. É como se fosse um remédio, digamos assim. Então é feita uma conjuração, é ativado aí alguns segredos, alguns sigilos, é feito uma blindagem específica para a pessoa através de um banho, tá? Então são banhos conjurados. Conjurados, eles são feitos através de rezas, sigilos, artefatos, que a própria pessoa que conhece a magia, que está fazendo banho, né, ela
faz esse benzimento, inclusive pode ser feito à distância. Eu posso fazer o banho, você encomendar e pedir para que eu te entregue, ou eu posso ativar essa conjuração de uma forma quântica, explicando para você, e no momento que você fez o banho, você vai me mandar uma foto, né? Você vai explicar que o banho está feito, é o tempo que eu vou, né, conjurar para que você possa tomar. Então, um banho conjurado é um banho personalizado, exclusivo na energia da pessoa. E tem alguns segredos, né? Tem algumas chaves aí espirituais que é certinha para aquele endereço, para aquela pessoa, tá? Deixa eu tomar um pouco de água, pessoal. Tem uma outra pessoa que pergunta assim. Ela também pergunta, ó, Gil, o que seria chaves espirituais e sigilos? É isso. São alguns comandos, são alguns aprendizados que nós temos. As pessoas que trabalham com a magia, as pessoas que conhecem a magia, nós sabemos, gente, que tem muitos segredos, né? Quem realmente é um bruxinho, uma bruxinha, nós temos aí, tanto que nós temos o Grimório, né? Nós temos muitas informações, muitos segredos espirituais que não é revelado ao público, não é aberto assim para todo mundo. Inclusive, quem faz consulta, quem está em tratamento comigo, sabe, por exemplo, quem tem um ancoramento, sabe que existe uma proteção, tem um benzimento, tem uma mensagem exclusiva, tem um direcionamento, tem um cuidado com aquela pessoa diferente, por exemplo, de todo mundo que está no YouTube. Tem pessoas que assistem o vídeo aqui, que fazem perguntas, que querem tirar uma dúvida, mas que se tivesse um acompanhamento comigo, que tivesse um cuidado, né? Assim como as pessoas que eu cuido, elas saberiam muito mais coisa, elas teriam muito mais facilidade com algumas coisas, tá? Tem uma outra pergunta. Gil, uma maldição hereditária pode ser considerada uma magia negra? Pode sim. Mas olha, existe as maldições hereditárias e existe as bênçãos hereditárias também. Lembra? Tudo é polar e complementar, tá? Então, do mesmo jeito que existe o dia, existe a noite. Existe o céu, existe a terra. Então, tudo tem dois lados. Tudo. Nós somos luz e sombra. Nós somos masculino e feminino, né? A polaridade yin e yang. Então, existe sim as magias hereditárias, as maldições hereditárias, assim como existe as bênçãos, né? Hereditária, que é passado aí por família, né? Por gerações. Mas sim, uma maldição, né? Hereditária que vai, né? Na linhagem, pode ser sim considerada uma baita magia negra, tá? Gil, o que seria... Bom, essa aqui eu já respondi. Gil, o que seria banhos conjurados? Eu já ensinei, né, que são alguns segredos, algumas rezas, alguns decretos, alguns sigilos que a pessoa que está trabalhando naquele banho, ela fala, ela decreta, tá? Gil, você faz ou já fez algum resgate no astral, como no umbral, por exemplo? E você pode nos contar uma experiência dessas? Sim, gente, eu trabalho, né? Tanto com esse plano aqui, da 3D, né? O nosso conhecido planeta Terra, como eu trabalho em desdobramento, em viagens astrais. A minha egrégora espiritual, a mentora que cuida de mim, que aliás cuida, né, de mim desde que eu nasci, desde quando eu era pequenininha, eu já contei num relato aí para vocês que eu comecei a ouvir a voz daquela pessoa que falava. Toda criança, né, tem o seu amigo imaginário e comigo não era diferente, né? Só que eu achei que era um amiguinho imaginário e quando chegasse numa idade eu ia parar de ouvir, mas pelo contrário, aumentou. Eu passei a ouvir mais, eu passei a ver, então eu tenho mediunidade de visão, né, da vidência, da audição, da incorporação e desse transporte, tá? Então eu também trabalho enquanto eu durmo. Faço bastante aí, sou socorrista no plano espiritual. Inclusive tem alguns, por exemplo, tem algumas quebras de maldições que nós temos. A apometria, por exemplo, né, é o desdobramento dos corpos. Então, dentro de uma apometria, eu também, né, encontro magos negros, super magos, eu encontro ali espíritos perdidos, aonde precisam serem doutrinados, aonde precisam serem encaminhados. Então, também, necessariamente, eu não preciso ir até o umbral, tá? Mas eu também trabalho fora do corpo, enquanto eu durmo. E assim, tenho muitas experiências para contar.
a minha mentora, né? Essa que veio, que se apresentou para mim desde quando eu era pequenina, ali tinha uns 3, 4 anos, minha mãe fala que eu já falava com alguém, eu já brincava. E ela estava sempre ali com uma voz mansa, uma voz materna, acolhedora, né? E aí quando eu entrei ali entre os 7, 9 anos, eu a vi, ela se materializou na minha frente. Só que aí eu não tive medo porque eu já reconhecia a voz desde muito tempo e continua assim. Então ela também fala comigo por telepatia, mas quando ela, né, precisa, ela se faz materializada ali na minha frente, tá? E é ela que tem, né, todo o suporte, é ela que me dá todo esse suporte de montar uma caravana espiritual com outros mentores, né, com outras vertentes, para que a gente possa fazer socorros aí no astral. E, por exemplo, nessa pandemia que nós tivemos, houve muitas pessoas que desencarnaram assim muito rapidamente e que ficaram perdidos, muitos espíritos perdidos. E eu fiz um resgate aí e eu lembro que nós estávamos, eu estava como se fosse num porto, num casa assim de madeira e muita água, né? E tinha barquinhos para atravessar. E tinha algumas pessoas, eu vi algumas pessoas como se estivessem também vestidas como enfermeiras. E aí eram as pessoas que estavam comigo nessa plataforma de madeira. E os barquinhos chegavam trazendo estas pessoas que desencarnaram e que estavam assim perdidas, e aí elas eram socorridas, né? A gente levava para as colônias, para os hospitais, né, astrais. E eu lembro que tinha uma mocinha do meu lado, porque aí eu sou consciente quando eu estou fazendo, né, esses socorros. Eu sei que eu estou fora do corpo, eu sei que eu estou numa projeção. E aí, né, eu sabia que as pessoas que estavam ali naquela plataforma comigo também eram pessoas encarnadas como eu, mas que estavam numa projeção trabalhando no astral. E eu me deparei com uma mocinha bonitinha, ela devia ter ali uns 20 e pouquinho, né? E ela estava ali socorrendo e ela era falante, ela conversava muito, só que tinha que ser tudo muito rápido, porque o que eu entendi, né, desse resgate é que tinha, né, do outro lado, da onde vinha esses barcos, era como se tivesse energias ali, eu sentia energias de gárgulas, né? Eu sentia essa presença e também de gente, como que é o nome do outro? Eu vou lembrar, mas eram energias assim, eram como se fossem energias ferozes, bestiais, energias assim que estavam ali incomodados porque nós estávamos resgatando várias pessoas que haviam desencarnado na pandemia. E ela era falante, ela falava, até que num determinado momento nós tínhamos mentores, né, professores ali que estavam conosco, nos auxiliando, nos colocando também carga de energia. E eu lembro que essa mocinha falou, né, que ela estava meio perdida porque ela era socorrista, só que ela socorria animais. A área dela, olha que lindo, gente, né? Então os animais, eles também têm auxiliadores, eles têm mentores, eles têm todo esse acompanhamento. E aí ela disse, né, eu sou socorrista de animais. Inclusive essa pandemia, né, a demanda aumentou de pessoas e aí me colocaram aqui, mas eu lido muito com os animais. E ela falava muito, e eu lembro que nós trabalhamos assim dias. Eu lembro que eu fiquei quase uma semana assim, dormindo e, né, desdobrando para auxiliar. Mas tenho outras experiências, depois eu trago aqui para vocês também de resgatar espíritos no umbral. Eu tive 2 contatos com 2 pessoas que eu não conheci aqui nesta existência, mas eu conhecia pessoas que conheciam essas pessoas que haviam desencarnado e elas precisavam, né, de socorro. Essa pessoa que eu conhecia estava sonhando muito com esses entes queridos e não era um sonho muito legal e não era um sonho onde eles estavam bem, e aí nós precisamos, junto com a minha egrégora aqui e a minha mentora, ir até o umbral para fazer o resgate de um deles. Mas depois eu trago mais para vocês, tenho bastante, gente, quase 50 anos, né, de idade, e tenho a mediunidade de corrente. Meu pai era médium, minha avó era médium, né, então é uma linhagem aí. Assim como as pessoas perguntaram dessa maldição hereditária, essa mocinha, existe as bênçãos hereditárias, né, e a mediunidade hereditária também de corrente. Mas depois eu trago mais histórias para vocês.
Inclusive, tem um trabalho, pessoal, que eu faço, né? São 2, quebras de votos, pactos, magias, feitiços. Nós também trabalhamos assim, indo, né, na origem, da onde começou, né? E também com aquelas mulheres, né, que provocaram uma gestação, que interromperam uma gestação. Isso é muito sério, tá? Porque acaba tendo uma consequência, e já vi, né, espíritos vingativos, crianças, né, que não puderam nascer, acabando aí, né, virando obsessores daquelas mães, porque principalmente, né, eu não nasci, mas aí anos depois acabou vindo uma gravidez desejada, e por que essa energia, essa alma, né, ela deixou viver e eu não? Então, gente, isso é muito sério, tá? Então, tem uma colônia, né, que fica ali os bebês, né, as crianças, os fetos, aqueles que não puderam nascer, né? Tem um hospitalzinho no astral que a gente trabalha bastante. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um tratamento para uma mãezinha, né? E é separado. Tem aqueles que não puderam nascer porque foi interrompida a gestação propositalmente, e tem aqueles abortos espontâneos, tá? Então, existe uma ala para aqueles abortos espontâneos e para os abortos provocados. Então, eu tive que ir até lá, encontrei estas energias para poder equilibrar, mas isso é uma outra parte. É um tratamento muito sério, tá? Bom, uma outra pessoa perguntou: Gil, você acredita em reencarnação? E se você acredita, você pode... Não, e se você... Não, Gil, você acredita em reencarnação? Com certeza. Inclusive, já contei histórias aqui de reencontros com pessoas, né, nesta existência que eu sabia que era de outras vidas. E ela também pergunta assim: e você acha que pode continuar um amor de outras vidas nesta vida aqui? Eu não sei se pode continuar, mas você pode relembrar, você pode acessar memórias, assim como eu. Eu tive memórias, eu tive lembranças, principalmente através da regressão, de algumas pessoas, né, que são conhecidas para mim aqui e que eu reencontrei, porque eu já tive uma história com essas pessoas, mas não deu a continuidade nessa vida, né? É uma outra vida, né? Mas são as energias, elas se conhecem, as almas se reencontram. Como eu sempre falo, ninguém conhece ninguém, nós reencontramos, inclusive inimigos, né? Desafetos e afetos, tá? Mas eu não acredito que nós podemos continuar com o amor de outras vidas, mas nós podemos reencontrar a energia, a alma dessa pessoa. Claro, ela vai estar num outro avatar, mas não tem como você continuar, né? Porque até numa relação aqui nossa, quando há, por exemplo, uma finalização, e aí depois de um tempo há uma reconciliação, você não consegue retomar da onde parou, até porque o passado, gente, você não consegue mudar uma vírgula no passado, mas você pode, né, iniciar uma nova história com uma pessoa que já é conhecida para você, mas não tem como você voltar naquele tempo, né? Não tem como você voltar no ontem. Então, o amor de uma outra vida, você não continua nessa existência, você reencontra e há um equilíbrio, tá? Gil, você acredita que nestas orações... Não, Gil, você acredita que exista orações específicas capazes de destruir a vida de alguém ou até mesmo de matar uma pessoa em oração? O que é oração misteriosa? Existe oração misteriosa para proteção? Com certeza. Bom, vamos por parte, que nem Jack Stripador. Você acredita em orações específicas capazes de destruir a vida de alguém ou até mesmo matar uma pessoa? Sim. Inclusive é o que disse, nós que conhecemos magias, segredos, decretos, sigilos, nós temos conhecimento de muitas orações, gente, fortíssimas. Tem orações aí, né, da antiga civilização que minoria das pessoas conhece. Normalmente também tem segredos dentro das escolas iniciáticas. Então eu sempre falo que eu trabalho desmanchando magias, feitiços, amarrações, destruição. Então, até para que eu tenha esse conhecimento de desmanchar, eu tenho que ter o conhecimento de fazer. Então, é assim, eu trabalho com o bem, mas para desmanchar o mal, eu preciso conhecer o mal. Então, existem orações específicas capazes de destruir a vida de uma pessoa? Sim, existe.
uma oração, tá? Ou até mesmo de matar uma pessoa, sim. Da mesma forma, gente, que existem orações capazes de esconder, existe várias orações. O meu finado pai, ele tinha uma oração que ele fazia e ele ficava invisível. Vocês podem pensar que é brincadeira, mas não é. Era uma oração. Minha garganta tá seca, eu já falei demais. Era uma oração que ele fazia e ele simplesmente, quem passasse perto dele, via um pedaço de pau, né? Via um toco, via qualquer coisa, gente, menos uma pessoa, tá? E assim, como eu disse, a minha avó que tratou o meu pai, a minha avó paterna, tinha uma corrente muito forte. A minha avó, né, era indígena, então essa cura xamânica que eu tenho também, esse xamanismo vem da minha avó. Minha avó tinha rezas, né, e era muito chamada, por exemplo, nas fazendas para poder eliminar cobras, né? Antigamente os fazendeiros faziam rezas, né, para tirar as cobras ali, para que não matasse o gado. Então minha avó, ela sabia fazer orações para retirar, né, as cobras, para elas saírem todas, né, num ponto específico. E ela também tinha essas orações que foi ensinado para o meu pai. Então, o meu pai cansou de fazer, né? E eu lembro que eu era criança e o meu pai tinha o vício do álcool, né? E às vezes ele chegava em casa de madrugada e minha mãe ficava desesperada, ficava com muito medo, né? E preocupada. E ele falava para minha mãe: Lúcia, fica tranquila, né? Porque eu posso ter bebido, mas antes de beber eu faço as minhas proteções, faço as minhas orações e ninguém me enxerga. E de fato, pessoal, ninguém enxergava. E na época nós morávamos num bairro que era um bairro perigoso, de periferia. Era um bairro que, sabe quando tem uma rivalidade de um bairro com outro? Então, se você está passando naquela rua que é do bairro específico, tem uma briga, né? Como se fosse facções, né? Tinha aquela briga, aquela disputa entre bairros. Quantas vezes? Eu lembro uma vez que eu era... Ali tinha por volta de uns 8, 9 anos, o meu pai chegou, né, e bateu na porta e minha mãe foi abrir, lembra, 4 filhas mulheres, olha a preocupação. Minha mãe foi abrir, meu pai estava assim, carregado, sabe, ele já estava completamente, ele estava carregado por 2 homens, 2 pessoas trouxeram meu pai até a porta. E meu pai entrou, eles viraram as costas e foram embora. Minha mãe ficou desesperada. No dia seguinte deu uma bronca nele e falou para o meu pai, né? Você tem 4 filhas mulheres e eu dentro de casa. Você chega com alguém que a gente nem sabe, né? E aí se fazem algum mal pra gente. Ele falou assim: eu não estou bêbado, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E quem me trouxe foi a mando das minhas proteções. E várias outras coisas. E eu lembro, eu cresci com meu pai falando que ele fazia orações para ficar invisível. Então, existe sim. Então, da mesma forma que existe orações capazes de destruir uma vida, né? Existem orações também para matar, como também para deixar alguém invisível. Existe sim, tá? Cadê? Quem trabalha com magia, quem trabalha com magia tem conhecimento de coisas. Quem trabalha com magia tem conhecimento, não estou entendendo. Vou para a próxima. Gil, o que é um marido espiritual? Gente, o marido espiritual, eu vou fazer um vídeo à parte para explicar, tá? Né? Muitas pessoas falam de marido espiritual, mas na verdade são espíritos, não é espíritos, na verdade são demônios, são forças trevosas. Os íncubos e súcubos, eu já deixei um vídeo aqui falando, também tem muito forte essa energia. São energias mesmo trevosas que se alimentam da energia sexual, tá? Tanto de homens quanto de mulheres. É mais comum a energia ali do marido, né? Os súcubos, como a gente fala, a energia dos maridos espirituais, mas também existe, né, homens sendo violentados, tá? E a energia desse marido sexual, a energia do sexo, gente, nós sabemos que é a mais forte que existe. Até porque é a energia capaz de criar um outro ser humaninho, né? Então você imagina a força que tem a energia sexual. E ela também é uma energia que, se você souber canalizar, você cria tudo aquilo que você quer, né? Porque é uma energia muito forte de criação. Criação, sim. Então, quando você está sendo
drenada à noite, né, sexualmente, essas forças, né, esses espíritos aí, essas energias, né, se alimentam disso. Então, se você encontra um marido, digamos assim, espiritual ciumento, ele pode, né, impedir você de se relacionar nessa vida aqui, ter um relacionamento, ter um namorado, até porque não quer dividir você, não quer dividir a comida, né, literalmente falando que a energia do sexo é muito forte. Inclusive, estou lidando com uma pessoa que nós estamos trabalhando essa energia, tem alguns rituais, né? Não é fácil tirar, né? Também estas energias, elas estão associadas também com uma energia de pornografia, com outras coisas, mas enfim, é um vídeo à parte que eu vou falar, tá? Mais pra frente eu vou falar para vocês desta energia de marido espiritual. Gente, é mais comum do que vocês imaginam, né? E assim, já vi mulheres terem problemas ginecológicos, porque da mesma forma, né? É um marido, gente, só que ele é espiritual. Da mesma forma que ele deixa uma energia dele dentro da mulher, ele pega também a energia dela. Então, isso pode trazer infertilidade, isso pode trazer doenças, né? Sexualmente transmissíveis, isso pode trazer uma série de complicações, sem contar que você pode estar sendo chipada, pode estar tendo implantes aí sendo colocados em você para rastrear literalmente, tá? E, enfim, é um vídeo que eu vou fazer à parte, tá? Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Cadê? Gil, o que são os sinais de Deus? Então, na verdade, gente, sinais desde que o mundo é mundo, existem sinais. E lembrando que assim, não existe só os sinais de Deus, tá? Existe também os sinais do diabo, literalmente falando, mas tudo tem sinais, né? Sinais de Deus, por exemplo, né? Pode ser arco-íris. Sabe, tem uma passagem, né? Os judeus sabem muito disso, né? O povo ali de Israel, né? Que a porta que tivesse ali, né? O batente da porta que tivesse o sangue do cordeiro, ali quando o espírito da morte chegasse, aquela família estava ali resguardada. Então, era um sinal de Deus para aquele povo, de proteção. Por exemplo, os judeus têm um sinal, né, que é a circuncisão ali do filho quando nasce, né? É um sinal ali. Enfim, tem vários sinais, assim como a energia, o diabo também tem sinais, lembra? Tudo é polar e complementar, gente. Tudo tem dois lados, né? Existe essa energia e essas precisam desta energia para equilibrar a balança do universo. Então, também existe os sinais, né, do diabo, como a gente fala. E o diabo, não estou falando no sentido religioso, aquele da Bíblia, né? Não é isso. É uma força, tá? Gente, eu estou falando aqui com gente adulta que gosta de autoconhecimento, que gosta de espiritualidade. Então, por isso que eu estou aqui trazendo a minha opinião, trazendo um pouco de conhecimento, falando um pouco para vocês sobre algumas coisas que eu conheço e eu tenho certeza que, assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho algumas informações privilegiadas também, tá? Até, como eu disse, por essa mentoria que está comigo, esses acessos que eu tenho a outras dimensões. E lembra, eu acabei de falar para vocês do marido espiritual, também existe alguns sinais, a pessoa passa a sentir alguns sinais, inclusive no corpo, como eu falei. Só que assim, o único sinal, né, na verdade assim, o único espírito que tem que estar mandando na sua vida é o Espírito de Deus, né? O espírito aí realmente demoníaco, o espírito do diabo, como a gente fala, ele tem que morrer de fome no inferno, literalmente falando. Porém, gente, nós precisamos entender que esses espíritos, essas forças trevosas, elas não podem ser expulsadas, né? Elas têm que ser doutrinadas. Inclusive, eu já tive algumas pessoas aí que trabalham em certas religiões que me procuraram, né? Justamente por isso, porque elas expulsam os demônios, mas esses demônios vão para algum lugar, sai de uma pessoa e vai em outra. Então, espírito trevosos assim, você não expulsa, você doutrina, tá? Fica aí a dica e ao mesmo tempo, né, já trazendo aí um conhecimento. O que eu digo para vocês, gente, não é só Deus que dá sinais não, tá? Fica bem claro aí para vocês. Bom,
Tem outras aqui, né? Já estamos aí com 30 minutos de vídeo. Eu vou fazer em duas partes, tá? Eu vou parar esse vídeo aqui. Tem outras perguntas que eu vou responder depois. E agora eu quero trazer uma parte 2 desse vídeo para falar para vocês do arquétipo que eu ativei e sentir as diferenças. E quero trazer aqui para vocês, mais uma vez dizendo, estudem os arquétipos, né? Não vá porque eu ativei. É melhor estudar e também, gente, é o que eu disse, ativar com responsabilidade. Observe o seu momento, observe a sua energia, observe as suas emoções, para que você não inverta a polaridade, para que você não pegue a energia da sombra, né? Porque nós vamos trabalhar essa energia das sombras, isso é fato, nós temos que colocar luz. Porém, se você está equilibrado, é mais fácil você trabalhar colocando luz nas sombras do que você já está no momento caótico, você está no momento aí, né, desequilibrado espiritualmente, emocionalmente, e aí você pega uma porrada aí, né, de um lado sombra de um arquétipo. Tá bom? Então eu sempre falo, gente, estuda. Eu estudei muito antes de ativar esse arquétipo e me estudei. É o que eu falo, eu conheço a minha energia. Assim, eu também tenho a oportunidade de estar atenta, estar alerta a tudo que está acontecendo. Opa, isso aqui não é meu, a quem pertence isso? Isso aqui é o lado sombra do arquétipo, por que eu estou ressoando com esse lado? É buscar informação, não é se desesperar, tá bom? Até porque os arquétipos entram na nossa vida quando nós ativamos de forma consciente, mas também existem os arquétipos inconscientes que estão no coletivo, tá bom? Inclusive já deixei um vídeo aqui falando sobre isso. Vou deixar vocês aqui, me despedir. Trouxe algumas perguntas aí, tenho muitas outras perguntas, muitas histórias também para contar para vocês, mas o vídeo já está longo e eu vou dar continuidade aqui na parte 12, falando dos arquétipos, tá bom? Um beijo a todos vocês. E quem quiser fazer perguntas, tiver alguma dúvida, gente, deixa no e-mail. Não é para entrar lá na loja para deixar, né, uma pergunta, uma dúvida, porque a loja ela vai demorar para responder e vocês não estão falando diretamente comigo, vocês estão falando com a minha equipe. Então, quando você envia um e-mail, o e-mail eu consigo ter acesso direto, tá? E aí é onde eu vou anotar e volto e faço um vídeo, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita gratidão.